Eu realizei um doutorado na Universidade de Brasília entre 1990 e 1995, com um período de estágio doutoral na Universidade de Paris I, no IEDES, no Instituto de Desenvolvimento, de Estudos do Desenvolvimento Econômico e Social. E o meu trabalho abordou as relações entre cultura e política no Brasil durante o período que se segue à instalação da ditadura militar em 1964. Eu vinha de um estudo anterior realizado sobre o Estado Novo e a cultura sempre foi a minha área de pesquisa desde o final da minha graduação. Então, no mestrado, fiz uma pesquisa sobre o Estado Novo e sua relação com a cultura popular. E ao ingressar no doutorado, eu resolvi retomar um projeto antigo, uma proposta de estudo sobre a ditadura militar a partir da leitura dos processos de mobilização dos intelectuais. Mas eu queria fazer alguma coisa diferente. O meu objetivo foi estudar especificamente um período que é aquele que se inicia com toda a crise que vem acontecendo nos anos 60 e que culmina com o golpe, até a instalação do ato institucional número 5, em dezembro de 68, quando nós temos realmente um novo momento. É um golpe dentro do golpe e implanta-se uma política de terra arrasada, a violência como regra na atuação do Estado, prisões, torturas e tudo aquilo que nós já conhecemos, um agravamento no processo de ação violenta do Estado que já havia começado a acontecer já desde os primeiros momentos da implantação da ditadura militar em 1964. Muito bem, a minha preocupação foi tentar entender esse primeiro momento em que havia situações muito curiosas do ponto de vista da análise histórica. Nós tínhamos um processo de repressão política acontecendo, uma ação incisiva já sobre sindicatos, sobre lideranças políticas, muitas vezes já objeto de perseguição e da ação violenta do Estado, com prisões e tudo aquilo que nós já conhecemos, mas, curiosamente, havia um clima de liberdade intelectual muito interessante que só se agravou com a implantação do AI-5. Nesse momento, por exemplo, os catálogos das editoras são ricos em publicações nesse período de toda uma literatura clássica de pensamento de esquerda, e os debates e as produções cinematográficas e teatrais que viriam progressivamente a se tornar objeto da repressão. Muito bem, essa é uma dinâmica muito interessante e nesse processo nós temos alguns movimentos de organização intelectual que reúnem pessoas egressas de movimentos variados no processo anterior, no momento anterior a 1964, e que se juntam em um grande projeto de reconstrução da democracia no Brasil. Um projeto intelectual que se constrói. A minha temática, se eu conseguir resumi-la em uma frase, seria a proposta de análise do movimento editorial, em um caso específico, como a construção de uma narrativa política. Uma narrativa política que se faz a partir da junção de intelectuais oriundos de diversos movimentos e movimentos que muitas vezes se confrontavam no momento anterior, como o Jornal Correio da Manhã, o Partido Comunista do Brasil, o Comando de Trabalhadores Intelectuais, o CPC da UNE, o ISEB. Então, leituras bastante diferenciadas da realidade, mas que, naquele momento, assumem esse projeto comum na convergência da luta
pela reconstrução da democracia. E eu tentei fazer isso, esse estudo dessa narrativa intelectual, de uma narrativa editorial que se constrói a partir de vários projetos de editoras, de coleções, de publicações de ampla distribuição, gratuita ou a baixíssimo custo, né? Baixíssimo custo. Muito bem, essa narrativa, esse conjunto de ações formando um discurso que contém uma interpretação da realidade, um novo projeto de poder, esse projeto todo é capitaneado por Enio Silveira, que é um editor que tem uma história muito interessante. Então, a minha interpretação nesse momento, ela busca alguns componentes interessantes da formação desse importante personagem da cultura brasileira a partir dos processos de formação de seu capital simbólico. E como ele, com esse capital social, consegue, por diversos mecanismos de reconversão desse capital em projetos políticos, consegue integrar pessoas com perfis muito diferenciados na construção de um projeto de transformação, de reconstrução, de transformação política, de reconstrução da democracia. Assim, Dias Gomes, Moacir Werneck de Castro, Nelson Werneck Sodré, Ferreira Goulart, diversos intelectuais que compõem o chamado Grupo de Civilização, aos quais eu tive acesso e consegui entrevistá-los, Carlos Heitor Coni. A partir do estudo de suas falas, de suas interpretações, eu busquei construir, então, uma leitura de como esses intelectuais reagiram a esse momento. Uma palavra final sobre a pesquisa pode ser a importância que teve para mim um certo olhar sobre essas figuras, tentando identificar no agente social, no ator que foi o intelectual nesse momento, alguma coisa que estivesse entre aquela figura do intelectual sacerdote, que era muito comum nas interpretações de esquerda, do intelectual orgânico, e a figura do intelectual que milita a partir de seus interesses pessoais, profissionais, corporativos. Então, utilizando a teoria do campo intelectual e conhecendo, investigando mais a fundo, e esse foi o propósito da minha viagem a Paris, da minha permanência durante o ciclo de estudos acadêmicos lá, compreender essa figura que transita em um campo, uma figura concreta, uma figura real, uma figura do intelectual que busca, ao mesmo tempo, resistir aos mecanismos da repressão política, mas sobreviver individualmente em um complexo e tenso ambiente social e cultural, constrói inúmeras estratégias. Então, essas estratégias de sobrevivência em um campo intelectual extremamente tenso, contraditório e conflituoso, essas estratégias são, no seu conjunto, o meu objeto de estudo. Eu considero fundamental o estudo e o conhecimento mais aprofundado de tudo que aconteceu no Brasil entre 1964 e 1985. Estudar o período da ditadura militar pode ser extremamente revelador em relação ao que é possível acontecer quando se constitui um Estado autoritário e quando falta o controle da sociedade sobre aquilo que ocorre no âmbito das instituições governamentais. O exercício da democracia requer uma construção constante. Quando esses mecanismos de transparência das ações do Estado e quando nós não temos uma imprensa livre, as
garantias asseguradas, os direitos individuais preservados, nós temos um caminho para uma realidade muito dura. E ter conhecimento muito claro sobre o que aconteceu no Brasil a partir do movimento civil-militar em 1964 e que se agrava com a edição do AI-5 em dezembro de 1968, é fundamental para que sejamos capazes de compreender os riscos que vivemos em momentos de acirramento da política. O Brasil vive hoje uma situação muito complexa e que é assustadora quando nós analisamos os riscos de supressão dos direitos e os direitos que efetivamente vêm sendo suprimidos em diversos campos. As narrativas autoritárias que vão se disseminando pelo país em diversos campos e que, com a redução da transparência na divulgação dos dados relativos à atuação do Estado e diversos fenômenos que acontecem na sociedade, como é o caso da doença, que hoje se espalha pelo país e pelo mundo. Os dados referentes ao meio ambiente, os dados referentes às populações indígenas e a supressão dos direitos em diversas áreas, tudo isso compõe um cenário bastante assustador. E é muito importante que a sociedade seja capaz de se mobilizar e que olhe para a sua própria história, percebendo que em outros momentos, circunstâncias semelhantes se resolveram ou se limitaram, restringiram as atuações violentas do Estado a partir da mobilização da própria sociedade. Isso é fundamental. Infelizmente, nós temos um caldo de cultura que se formou ao longo de muito tempo com as limitações das capacidades críticas a partir de muitas limitações do nosso sistema educacional, muitas dificuldades na formação, na qualificação crítica, política e cidadã do nosso povo, culminando com situações em que hoje nós temos discursos que se fazem abertamente com forte conteúdo racista, com forte conteúdo preconceituoso, coisa que há algum tempo não se via com tanta facilidade no país. Então, essas coisas que vêm acontecendo, esses retrocessos no campo dos movimentos sociais, os retrocessos no campo do empoderamento das minorias, que durante bastante tempo no Brasil foi acontecendo, criando um novo patamar no debate político brasileiro. Esse retrocesso que nós vivenciamos nesse momento deve acender um sinal de alerta. E esse sinal de alerta, ele precisa nos despertar para conhecer melhor a nossa história. E se nós conhecermos melhor a nossa história recente e conhecermos melhor aquilo que aconteceu em momentos autoritários, nós saberemos enfrentar melhor essas circunstâncias que estamos vivendo hoje. Infelizmente, essa ignorância quase generalizada em relação à nossa história tem feito determinados segmentos saírem à rua. É muito absurdo perceber isso, identificar isso, mas essa é a realidade, pedindo ditadura, pedindo intervenção militar, pedindo a supressão de direitos, né? Pedindo a supressão de direitos, pessoas indo à rua para que o Estado se mobilize no interesse delas para restringir os seus próprios direitos. São situações realmente esdrúxulas, que têm na base todo um complexo processo de organização das elites para a defesa dos seus interesses, mas que na ponta se representa, se manifesta em movimentos, e às vezes movimentos de rua
e que misturam a falta de cidadania com ignorância política e desconhecimento da nossa cultura política e da nossa história social. Tudo isso junto cria situações bastante perigosas, e nós que temos essa oportunidade e esse privilégio de conhecer um pouco mais a nossa história, que estamos nas universidades, temos, eu acredito, essa responsabilidade da disseminação de uma consciência cidadã, de contribuir dentro do nosso alcance para disseminar essa curiosidade histórica, essa vontade de saber, essa vontade de conhecer melhor como se formou o nosso país e como foi difícil conquistar direitos e quantas coisas ainda existem para serem conquistadas. Nós temos uma história complexa, um país que tem inúmeras dificuldades de vencer o patrimonialismo, dificuldade de vencer uma desigualdade que permanece apesar de tanta luta e tanto esforço, inclusive do próprio setor público em determinados momentos da nossa história recente. O quadro é muito complexo e muito difícil e certamente não serão as soluções autoritárias que vão resolvê-lo.